Caiado foi entrevistado num canal chamado Fio Diário, no YouTube. Os entrevistadores eram uma bancada formada por vários jornalistas, dentre eles Alan dos Santos e Adrilles, muito conhecido de todos nós. E eu quero aqui homenagear o Alan dos Santos mais uma vez, eu que o acompanho e faz imprensa livre de verdade. Felizmente está lá nos Estados Unidos, não está aqui ao alcance, senão já estaria preso ao alcance desse ditador e desse miliciano chamado Alexandre de Moraes. Mas eu gostaria que você assistisse conosco, porque o Alan dos Santos ele fez uma coisa que eu gostaria muito de fazer e faria se jornalista fosse também. Ele esculachou o Caiado antes de formular uma pergunta. Acompanhe você mesmo. Admiro muito o passado que o senhor teve na política. Não posso dizer o mesmo do presente, sendo bem honesto. Eu peço que o senhor compreenda, né, quando o senhor fala assim, vocês jovens, na verdade aqui todos são adultos. O senhor não está na Globo, o senhor está no Fio Diário, aqui somos todos das mesmas armas. O que nós estamos cansados, Caiado, é de políticos ensaboados que não querem mais se comunicar com a população. A censura prévia, perseguição, prisão arbitrária feitas pelo STF. Que posição o senhor tem frente a isso, governador? A gente só quer uma posição objetiva sobre os desmandos, a arbitrariedade e o caráter ditatorial que o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão de justiça, que não é criminoso como o narcotráfico, ele está se colocando como ditador do Brasil. Por que o senhor não fala abertamente sobre isso e qual a crítica legítima que o senhor tem ao Supremo Tribunal Federal? É isso que a gente quer saber, governador. Olha, parabéns aí para o Alan dos Santos e para o Adrilles. Eu vou resumir para vocês, porque o vídeo é longo, mas assim, depois que o Alan dos Santos fala, o governador faz uma narrativa toda, faz propaganda do seu governo, diz que continua defendendo os ruralistas, o agro, essa causa, fala da comunidade europeia, dos Estados Unidos, etc., enrola. O famoso enrolation, o famoso escorregation. E enrola, não responde a pergunta, o Adrilles entra e apela. Aí foi que o Adrilles entrou e falou, governador, e a censura prévia, e os abusos do STF, e as prisões arbitrárias, e tudo mais que você viu o Adrilles falando. Parabéns para os dois, para o Alan dos Santos e para o Adrilles. Eu acompanho o Alan dos Santos, acompanho os dois, e eu fiquei estarrecido com essa entrevista, porque ele escorregou, ele falou, e aí veja bem você mesmo que a fisionomia do Caiado muda. Aí ele começa, ele tenta responder, mas olha só como é que ele volta a escorregar. Veja você mesmo no vídeo. Eu sei o que é isso, senador, você não poder ficar no país quando você fala a verdade e você luta contra os inimigos. Eu bem sei o que é isso, a doutora Ludmila também sabe o que é isso. A pergunta é muito objetiva. O senhor não pode usar de falácia de espantalho conosco aqui. E quais são os caminhos que nós temos que tomar? Impeachment de ministro abusador, governador. Quais são os caminhos que nós temos que tomar? Impeachment constitucional, governador. O senhor apoia? Não estou entendendo. O senhor apoiaria um impeachment constitucional, legítimo, democrático, de um ministro que fosse considerado abusador, que tem 50 arquivos pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes? O senhor apoiaria, governador? Responde, governador, pelo amor de Deus. Rapaz, deu vontade de quebrar o computador. Mas eu não estou no Senado, meu amigo. Presta atenção. Você coloca... opinião, governador. Você coloca posições, tá certo? Que você repete para as outras. O cara não responde, ele fala, não estou entendendo, não estou entendendo, ele não entendeu a pergunta, depois ele fala, você quer que dissolve o Senado? O cara fala para ele, não, ninguém está falando de dissolver o Senado. Aí, para o cara ser claro para ele, que é o que está na pauta, ele fala assim, o impeachment do Alexandre de Moraes, ele não responde, cara, só escorrega. E aí, eu não vou nem deixar esse cara responder, depois você vê o vídeo mesmo, aí ele fala que não é senador, que ele não sei o quê, mas o cara perguntou para ele, qual a sua opinião? Depois perguntou, qual a sua posição? Você apoia? Peraí, quantas vezes você já viu o Caiado como governador reunir a bancada federal para
pedir apoio para determinado projeto, para determinada ação, para determinado... Ora, por que ele não faz isso também? Por que ele não se manifesta? Nós precisamos saber. O cara diz que é candidato da direita a presidente da República, mas não tem posição formada sobre o impeachment do Alexandre de Moraes, sobre os abusos, sobre a censura, sobre nada do que foi perguntado. E ele escorrega, enfim, e no fim acaba não respondendo a pergunta. Mas tem um fato interessante que eu queria que você visse aí no final do vídeo, que ele continua respondendo e ele entra numa questão que é da anistia. Olha só você. Quem é que foi que, em primeiro lugar, no país, propôs anistia? Quem foi? Fui eu, num debate na Globo. Gente, eu não vou deixar você sofrer mais com esse vídeo, não. Esse cara é um cafajeste, tá? Quando eu vi ele se pronunciar e dizer na Globo que defende a anistia e defende como candidato a presidente, nada mais, na realidade a torcida dele é que o projeto de anistia não seja aprovado lá no Congresso Nacional para que ele seja o herói a anistiar os brasileiros, tá? Quando ele falou sobre isso, eu me lembrei aqui do Caiado do 8 de janeiro, você se lembra? Eu vou falar para você. O Caiado foi na posse do Dino, o Caiado, ele sempre fez gesto para esse governo e para esse sistema e para esse STF, tá certo? Mas o Caiado aqui, mais recente aqui, além de não se pronunciar sobre a censura no X, ele não foi, estava com a ida marcada para a inauguração do BRT em Goiânia e não foi porque o Lula vinha. O que ele fez? Ele escorregou mais uma vez, ele arrumou 10 dias de férias e foi lá para a Grécia. E não foi só para fugir também da questão do BRT, não. Foi para fugir também do 7 de setembro lá na Paulista. Foi para fugir do 7 de setembro lá na Paulista. Porque todos os atos que tiveram na Paulista, com a presença da direita, do Bolsonaro, dos deputados de direita, das principais expressões de direita do Brasil, ele fez questão de ligar e dizer que ia também. Uma delas eu participei. Então ele escorregou mais uma vez. Mas aí, falar que é o governador que propôs a anistia, olha só, várias matérias da época do 8 de janeiro. Isso tudo para refrescar sua memória e saber, inclusive do Alan dos Santos e do Adriles, que talvez não conheça o Caiado do 8 de janeiro aqui em Goiás, o que ele fez. Ele foi cúmplice desse massacre aos patriotas, tá certo? Olha só, Caiado determina esforço em rodovias e coloca em alerta tropas da PM após atos terroristas. Fez vários bloqueios, prendeu vários ônibus, apreendeu vários ônibus e prendeu os brasileiros que estavam no ônibus. Tem brasileiro preso até hoje aqui, goiano, patriota goiano, que está preso por causa desses bloqueios que ele fez e entregou de mão beijada na mão do Alexandre de Moraes. Caiado diz que atos golpistas são um atentado contra o Estado, inadmissível e condenável sob todos os aspectos. Governador Ronaldo Caiado oferece 270 vagas em presídios para detenção de terroristas. Caiado oferece 270 vagas em presídios para detenção de terroristas. Lula agradece Caiado por apoio durante atos golpistas em Brasília. Tá certo? E o Flávio Dino veio até em Goiás. O Flávio Dino fez uma visita a Goiás para agradecer pessoalmente. E destacou aqui a boa avaliação do governador. Tem a foto aqui, os jornais destacando aqui a vinda do Dino a Goiás. Então, gente, o Caiado também foi na posse do Dino. O Alan dos Santos, se você tem dúvidas, se você quer saber a opinião do Caiado, eu sei, a opinião dele está nos atos. Está nas ações do Caiado. Caiado é de direita, o partido dele tem 3 ministérios, ele nunca recomendou o seu partido que não participasse do governo do ladrão. Tá certo? Então você quer o que mais? Agora, dizer que esse cara é a favor da anistia, que grande contradição. Esse cara é vaselina pura. Ele escorrega mesmo.
Parabéns, Alan dos Santos, parabéns, Adriles. Nós vamos deixar essa entrevista